Olá, tudo bem com vocês? Semana passada eu falei um pouco sobre negligência infantil e a negligência que todos nós sofremos. E quando eu usei a palavra todos nós ou a gente, não foi com o intuito de generalizar, mas é o jeito que eu penso. Mas de maneira nenhuma é o certo ou o errado. E você tem todo o direito de discordar de qualquer tipo de pensamento que for contra os seus princípios. E quando eu falei que eu não sei bem se existe uma criança no mundo que não tenha sofrido negligência, eu penso, por exemplo, que negligência é quando a gente escuta, quando a gente é criança e escutamos uma briga, por exemplo. E nessa briga, uma pessoa acusa a outra de infanto-juvenil, de criança. E você tá aqui na frente escutando tudo aquilo. E você vê toda aquela cena. E o que pelo senso comum, quando você xinga, né, alguém de criança ou infanto-juvenil, tem de significado? Que você é uma imbecil que não sabe de nada, uma ingênua, né? Não? E logo, isso é uma omissão de uma compreensão naquela criança que está escutando aquilo. Às vezes a gente não para pensar que, por exemplo, criança, pelo menos até os 5 anos, tem muito, mas muito mais neurônio do que a gente. Quando nós nascemos, é até natural que o organismo dá uma enxugada, aquele tanto de neurônio, que é tanto que naturalmente o corpo elimina. Mas a eliminação em excesso demais, eu não sei que benefício isso traz ao longo da vida. E a eliminação que eu digo, no sentido desse molde que a gente molda as crianças, as nossas ideologias, sem parar um pouco para pensar se realmente aquilo tem a ver com aquela essência daquele ser. Então, quando criança, muitas pessoas recebem muito não pode dançar, não pode se mexer, fica quieto, não pode trepar, não, isso não pode mesmo. Não pode ficar quieto, múmia. Percebe? Não pode nem rir, por exemplo, num casamento. Pensa na cena. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. E a criança dá algumas risadas. E o que ela escuta? Cala a boca, fica quieto. Quer dizer, nós começamos a ficar limitados até pela inocência do nosso próprio riso. E a gente não percebe que faz isso com a criança. Mas a gente não é obrigado, tá, a perceber isso. Eu tô dizendo aqui, eu descobri isso há pouco tempo, que eu fazia muito isso com as crianças. E aquela história também que a gente escuta de que criança não sabe de nada, e que às vezes a gente pensa isso também, e que temos o dever de ensinar tudo a ela. Às vezes, naquele automático, esquecemos que criança também, além de aprender, pode ensinar muito a gente a voltar a ser mais humanizado. E na infância, além da negligência, pode também a pessoa vir com um pacote completo. Por exemplo, abusos. Pode ser praticado pelo abusador de várias formas. Pelo abuso do poder que ele tem ali, de aparentemente mais consciência e de mais força física. E nenhum deles é menos ou mais relevante. Todos são lesivos para a formação ali daquela criança. E
Se a gente parar para pensar, se a gente às vezes não olhar para nossa vida, mas sei lá, para o vizinho, não parece que as doenças mentais como depressão, bipolaridade, borderline, tá aparecendo cada vez mais? Parece que surge como pipoca todo dia. A pessoa pode desenvolver isso por vários fatores, mas a gente principalmente não pode desconsiderar a infância que essa pessoa teve. Eu li um livro há uns tempos atrás chamado Sibyl. Tem até filme no YouTube. Se eu conseguir achar, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Isso foi uma biografia dessa moça, Sibyl, que desenvolveu ao longo da vida dela 17 personalidades. 17 personalidades. Por conta de maus tratos na infância. E chegou uma hora do livro que descreve quais eram esses abusos que a mãe dela fazia com ela. E eu senti um mal-estar, uma náusea com aquilo tudo. Passou pela minha cabeça a seguinte frase: não é possível que alguém tenha coragem de fazer isso com uma criança. Não dá para acreditar. E a história toda, o livro se passava muitas cenas no consultório da psiquiatra que tratou ela durante muitos anos. E aí um dia, essa psiquiatra chamou o pai dessa menina, porque a mãe já tinha morrido, para perguntar por que o senhor nunca fez nada para impedir tudo isso? E a resposta dele foi que... Olha, eu sabia que tinha alguma coisa muito errada com ela, com a mãe da Sibyl. Mas eu não podia fazer nada, né? Porque ela era mãe. Depois, eu olhei algumas críticas de algumas pessoas sobre o livro e tem gente que fala que a psiquiatra implantou isso na cabeça da Sibyl, que ela tinha 17 personalidades, para ela se promover. E vocês sabem que a própria ONU admite que 1/4 da população sofre ou já sofreu algum tipo de abuso sexual. E diante desses dados, eu penso, não queremos acreditar por qual motivo histórias como essa da Sibyl. Será que não falta empatia da parte do ouvinte, de sentir o que a pessoa passa para nós ali naquele momento e parar um pouco com essa projeção que fazemos de nós na pessoa que sofreu aquilo? Isso pode sim lesar o seu cérebro de inúmeras formas. Porque ele é um computador. Ele pode ser desconfigurado da nossa natureza, da nossa essência, se não tiver carinho, afeto suficiente, desde a concepção daquele ser. Por exemplo, se você não desejou aquela criança, se ela já veio de uma gravidez indesejada, já começa por aí. E aqueles abusos, aquela negligência toda, fica como se fosse um mantra na cabeça ao longo da vida. Muitas vezes você esquece, mas pode acontecer uma cena ali naquele momento que você lembra. E naquele momento que você lembra daquilo, você paralisa. Alguma coisa dentro de você impede
o exercício do seu natural. E se não cairmos na realidade desse sofrimento nosso interno e do porquê dele, sem perceber, isso pode atrapalhar para o resto das nossas vidas. E uma questão importante é essa de mudar o nosso padrão de gravidez indesejada. Porque no Brasil, 80% das gravidezes são indesejadas. Aí é o começo da mudança da nossa educação, que começa no útero. Essa questão de afeto, essa mudança de consciência, de pensamento sobre um bebê e de gravidez mais desejada, se começar a mudar esse parâmetro, porque, por exemplo, na Holanda, 80% das gravidezes são desejadas. Presídios lá estão sendo fechados. Porque mexer com isso, com o afeto das pessoas, com essa nova educação, o mundo só tem a ganhar com isso. E essa questão também de cobrança em cima das mães que jamais podem errar, eu não sei se a gente consegue perceber, muitas mulheres também fazem isso com as outras. A gente fiscaliza a mãe do lado e se acontece alguma coisa errada, se ela faz alguma coisa errada na nossa visão, a gente mete a boca, fala um monte para aquela coitada. Já fiz muito isso. E o problema disso é que quando se cobra demais, aquilo acaba sendo feito de maneira forçada e insegura. E o bebê, a criança sente. O segredo é deixar rolar naturalmente. Mas na nossa sociedade, não somente naturalmente, e também ser ousado. Obrigada por ter me escutado até agora. Eu fico por aqui. Tchau. O novo mundo somente existirá a partir do novo homem. E para esse novo ser existir, é preciso que os pais ousem criar pessoas independentes que saibam ser cooperativas, carinhosas, que respeitem o momento do outro e que tenham a noção do significado das suas vidas. De José Ângelo Gaiarsa. É um trabalho de formiga, porém, uma gratidão pela vida, de um despertar de um sono profundo para a consciência.